Senhoras e senhores, vamos começar pela primeira vez um quadro que eu queria fazer há muito tempo, que eu chamo esse quadro de Pra Igreja Ninguém Chama. Então vamos começar aqui em São Paulo com um lugar que eu queria ter vindo aqui há muito tempo, que é a Capela de Santa Catarina de Alexandria. As igrejas são templos, mas esses templos carregam muita história. E a ideia de mostrar para vocês essas igrejas pelo mundo é contar também a história de cada igreja, cada santo e por aí vai. Hoje a gente está falando de Santa Catarina de Alexandria. Santa Catarina de Alexandria, e aqui do lado de fora da capela tem alguns quadros que mostram a vida dela. Santa Catarina nasceu no Egito. Ela era filha de um nobre, de uma cidade no Egito, e ela foi educada como nobre e ela era muito bonita. Só que ela nasceu pagã e se converteu ao cristianismo. Um imperador, que é o imperador Maximiniano, ou Massimino Darius, depois quem souber coloca aí por favor. Ele pediu ela em casamento, ele se apaixonou por ela. Ela deixar de ser cristã e ela virar pagã. E aí ela rejeitou. Então ela rejeitou isso. Nessa imagem é uma imagem bem interessante, porque esse imperador ele chamou 50 filósofos para debater com ela e explicar que ela estava errada, que a fé cristã dela estava errada. E esses 50 filósofos discutiram com ela, perderam a discussão, e esses 50 filósofos se converteram ao cristianismo. Depois dessa conversão, o Maximino, e eu estou falando aqui, galera, do século 3 e 4, acho que 3, pelo que eu li é 3 ou 4, não sei falar. Ele persegue e mata esses filósofos. E aí, ela não aceitando, virar pagã, não aceitando ir para os deuses pagãos, ela é condenada à morte. E aí, essa imagem aqui é muito interessante, porque ele manda construir uma roda de tortura para ela. Acho que dá para ver aqui bonitinho, né? Só que essa roda de tortura não funciona quando ele vai torturá-la. E aí, depois disso, ele, puto da vida, ele fala que ele manda decapitá-la. Então aqui tem uma foto bem pesada dela decapitada. Então ele manda decapitar Santa Catarina. Ela não abriu mão do cristianismo, e só que ela pede para ela ser enterrada sem nenhum homem ter tocado o corpo dela, porque ela era virgem. Então ela pede para nenhum homem tocar o corpo dela, e nem ver o corpo dela. E reza a lenda, é óbvio, que os anjos levaram o corpo dela para o Monte Sinai. Mas acontece que no século VIII, alguns monges que cuidam do monastério lá no Monte Sinai vão até a região dela, acham o corpo dela e levam ela até o Monte Sinai, onde o corpo dela está até hoje. Inclusive tem um monastério lá que leva o nome dela. Então é uma história bem interessante. Aqui a gente tem um pouquinho da história, não sei se vocês vão conseguir ver, porque está em prata aqui, da capela do Hospital Santa Catarina, bem aqui na Paulista. Então é bem interessante, é uma capela lindíssima. Nós vamos entrar aqui, mas eu vou tentar falar o mínimo possível, porque tem gente orando ali dentro, para vocês entenderem o quão bonita é essa capela. Aqui você tem alguns vitrais que contam a história, óbvio, de Santa Catarina, e também a história da fundação dessa capela, que ela é fundada por algumas freiras que vieram numa missão aqui no Brasil, primeiro no Rio, e depois vieram e fundaram essa capela. Na verdade, fundaram o hospital e depois fundaram a capela.
é bem bonita. Aqui você consegue ver. Vamos subir um pouquinho lá para frente. Não sei falar com vocês sobre a composição da igreja, de quanto tempo. Eu sei que essa igreja, essa capela é centenária, então de 1920, mas depois eu não sei te falar qual é o processo dela. Vamos sentar aqui um pouquinho pra gente terminar de... Eita, barulhaço que eu fiz. Pra gente terminar de contar a história. Então, Santa Catarina foi essa santa nobre que não abriu mão do seu cristianismo, para casar com o imperador. Joana d'Arc diz que Santa Catarina apareceu para ela várias vezes em sonhos. Então a capela é muito bonita, fica aqui do lado do hospital. Então esse hospital foi fundado por freiras lá meados de 1920, por aí vai. E essa capela tem mais de 100 anos, já que ela foi feita de forma bem interessante nessa época. Então, depois eu vou passar ali algumas coisas. Tem alguns vitrais aqui, todos esses vitrais, eles contam a história tanto de Santa Catarina como a história da fundação dessa capela e desse hospital. Então é bem legal para vocês saberem. Capela Santa Catarina, que fica aqui na Avenida Paulista. Vou mostrar um pouquinho mais. Tem esse vitral aqui. No meio dele tem um triângulo ali, Illuminati, sei lá. Me falem se vocês conseguirem ver aí e saber o que é. Lá em cima tem um órgão que é grandíssimo. Opa, lindíssimo. Então vamos ver se a gente consegue subir lá. Aqui a gente vai subir onde fica o órgão. Está aberto, então vamos subir. Eu, como um coralista, eu participo do coral, sempre gosto dessas coisas musicais. Então aqui a gente consegue ver toda a amplitude da igreja. Então aqui eu vejo toda a amplitude da igreja, de como ela funciona. Cabe em torno de 150 pessoas, está escrito na porta. E aqui com certeza é onde se posiciona o coral. E aqui é um órgão, não sei falar que tipo de órgão é esse, mas um órgão que deve ser muito bonito de se ouvir. Olha lá. Maravilhoso. Sim, aqui é. Deve ser muito bonito de se ouvir, principalmente por causa da reverberação do som, Aqui, né? que é bem menor. Espetacular. Então é mais gente passando aqui. Então deve ter um som incrível mesmo aqui nesse processo. Vamos andar aqui um pouco mais, com portas fechadas. Então vamos descer para dar mais espaço, porque o espaço aqui é bem pequenininho. Então vamos descer aqui. Bom, pelo que eu li, tinha um jardim, tem um jardim aqui, só que esse jardim parece que está fechado, trancado, que é o jardim do lado de fora da capela. Aqui atrás, ó, é o Hospital Santa Catarina e aqui é a capela onde nós estávamos agora. O jardim fica aqui, mas está fechado, vocês podem ver aqui, ó, brau, fechadinho. Então a gente não consegue ver muita coisa, mas parece ser um belo jardim. Não vamos afrontar o que está fechado, então vamos caminhar aqui. Aqui provavelmente deve ser onde se administra e tudo mais, mas é um complexo bem legal. Então é uma igreja linda, uma capela muito bonita.
até do lado de fora. Olha pra você ver, a gente está bem na Paulista, mas aqui você tem um oásis de tranquilidade muito grande. Então você consegue ver aqui a arquitetura, uma arquitetura X, que eu não sei te falar qual é, mas o importante é que é uma arquitetura bem bonita, bem legal, onde passa realmente uma tranquilidade muito interessante. Então você percebe que a capela é só aquela parte ali de trás, né, ali onde a gente estava dentro, a gente entra ali pela capela, ela é pequenininha, mas existe aqui umas janelas, uma continuação que deve ser, não sei, a parte administrativa, a parte onde as coisas do hospital e da igreja são administradas. Então, aqui eu tenho muito isso. Então é basicamente isso. Eu vou ler aqui naquele quadro ali, mas eu acho que não tem mais nenhuma, como posso dizer, nenhum ponto turístico para quem quiser. A missa na capela, quarta às 18, sábado às 18 e domingo às 10 da manhã. Então a gente tem esse processo. Então é isso, galera. Terminamos aqui o que para a igreja ninguém te chama. Pela primeira vez aqui na capela Santa Catarina de Alexandria. Aliás, importante ressaltar que Santa Catarina de Alexandria é, na verdade, Santa Catarina é um estado que homenageia essa santa. Então eu até li um pouquinho, tem algumas relíquias que tem em Santa Catarina, que é o único lugar do mundo que tem, fora as relíquias do corpo dela que está lá no Monte Sinai, no monastério ortodoxo, pelo que eu vi. Mas é basicamente isso. Então, bem-vindos a esse novo quadro. Espero que gostem e também sugiram aí lugares e igrejas aqui em São Paulo que a gente possa visitar, que a gente possa mostrar, contar a história e ter uma coisa muito mais rica, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês o finalzinho. Espero que tu gostem. Valeu!